Capítulo 8. O Espírito Santo gosta de falar. O Espírito Santo é um ótimo comunicador. Ao recebermos o Espírito Santo, nossa maneira de falar muda imediatamente. E, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Joel 2:28. Ver também Atos 2, 16 a 18. O Espírito Santo influenciou as palavras de milhares no dia de Pentecoste. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Atos 2, 3 e 4. O Espírito Santo estava em ação quando Jesus deu ordens aos apóstolos antes de subir ao céu, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhidos. Atos 1, 2. O Espírito Santo influencia nossas conversas com outras pessoas. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, 8. O Espírito Santo nos dá ousadia e audácia para falar com outras pessoas. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 4:31. A primeira evidência do Espírito Santo em nossa vida é a mudança no teor de nossas conversas. O Espírito Santo nos leva a defender a causa de Jesus Cristo. Isso se tornou óbvio na vida de Pedro. Ele era fraco e sentia-se intimidado por outras pessoas antes do Pentecoste. Depois disso, tornou-se audacioso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Saibam os senhores e o todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante de vocês. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4, 8, 10, 12 e 13. O Espírito Santo fala mais do que qualquer outra pessoa nesta terra. Ele conhece a todos, discerne as fraquezas de cada ser humano que criou, sabe comunicar-se em todas as línguas, pode falar em todos os lugares ao mesmo tempo, pode falar com milhares de pessoas simultaneamente. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 7, 11, 17, Apocalipse 3, 6, 13, 22. O Espírito Santo espera que prestemos atenção continuamente à sua voz. Hoje, se vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração. Salmo 95, 7. O Espírito Santo nos ensina. Ele lhes ensinará todas as coisas. João 14, 26. O Espírito Santo nos lembra os princípios ensinados por Jesus. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14, 26. O Espírito Santo nos convence do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. O Espírito Santo conversa conosco a respeito do futuro. Ele lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo fala conosco a respeito das pessoas com quem devemos conversar. E o Espírito Santo disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Atos 8, 29. O Espírito Santo nos fala sobre a motivação das pessoas ao nosso redor. O Espírito me disse que não hesitassem em ir com eles. Atos 11, 12. O Espírito Santo nos fala a respeito de nossas tarefas específicas no reino de Deus. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 2. O Espírito Santo nos mostra o local onde desempenhar nossas tarefas no reino de Deus. Enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleuca e dali navegaram para Chipre. O Espírito Santo sabe onde nossos dons são mais necessários. O Espírito Santo conhece as pessoas que podem solucionar os questionamentos que nos deixam confusos. Atos 8. O Espírito Santo nos leva miraculosamente a conhecer pessoas que irão agradar-se de nossa companhia. Atos 8. O Espírito Santo nos revela aqueles sobre quem o julgamento irá cair. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Atos 13, 9 e 10. O Espírito Santo nos revela aqueles que nos veem como inimigo. Atos 13, 9 e 10. O Espírito Santo nos mostra quem está possesso por espíritos demoníacos. Atos 13, 9 e 10. O Espírito Santo nos revela a diferença entre as questões importantes e as secundárias. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Atos 15, 28.
O Espírito Santo nos mostra qual é o local de provisão e suprimento. Saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para se alimentarem lá. 1 Reis 17, 3-4. Essa realidade ficou evidente na vida de Elias. O Espírito Santo nos revela problemas na vida de outras pessoas. Samuel teve essa experiência quando era garoto. Deus falou com ele a respeito de Eli, seu líder espiritual. 1 Samuel 3:11. O Espírito Santo em nosso íntimo se torna uma fonte de agitação para os ímpios. Atos 6:10. Por isso é importante que tenhamos um local especial para nos encontrarmos com o Espírito Santo todos os dias. Chamo o meu cômodo particular de oração de lugar secreto. Devemos afastar-nos das vozes das pessoas quando realmente desejamos ouvir a voz do Espírito Santo. A solidão é necessária para alcançarmos intimidade. A intimidade é necessária para recebermos conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual é necessário para experimentarmos mudanças. Só pode experimentar mudança quando o Espírito Santo fala conosco. 4 maneiras pelas quais o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo fala conosco através de homens e de mulheres de Deus. Essas pessoas maravilhosas inspiram nossa fé e ajudam-nos a corrigir nosso foco espiritual. Quando obedecemos às instruções do Espírito Santo transmitida por um servo de Deus, prosperamos além de nossa imaginação. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. 2 Crônicas 20:20. As palavras do Espírito Santo nos estimulam e trazem vida. O Espírito Santo dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. João 6:63. Agradeça a Deus por seu pastor, o presente do Espírito Santo em sua vida. Ele o adverte, consola e fortalece. Desenvolva a disciplina de frequentar a igreja, mesmo quando seus muitos compromissos exigem todo o seu tempo. Quando ouvimos a pregação da palavra por um homem de Deus, as chances de sermos bem-sucedidos se multiplicam. 2. O Espírito Santo nos fala através de nossa consciência. Quando Estevão, cheio de fé e poder, realizou grandes maravilhas e milagres entre o povo, alguns o confrontaram. A consciência deles reagiu ao que estavam vendo, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele, Estevão, falava. Atos 6:10. Eles ficaram tão irritados que se revoltaram e apedrejaram aquele homem de Deus. O Espírito Santo usou a própria consciência deles para condená-los. O Espírito Santo nos fala através das Escrituras. Ele instigou os homens da antiguidade a registrarem as palavras santas de Deus para nós. Devemos imaginar que cada palavra é como uma semente. Dentro de cada uma está a fragrância invisível e poderosa chamada gozo. Um gozo incomum é a essência oculta em cada palavra de Deus. Quando ouvimos as palavras dele e as acolhemos, a semente santa é lançada no solo de nossa vida. Uma explosão de gozo inexplicável surge dessas sementes como uma fragrância estimulante. Não consigo explicar isso, mas sinto acontecer todos os dias em minha vida. No momento em que leio a palavra de Deus, mudanças começam a ocorrer em meu íntimo. O Espírito Santo fala conosco através de acontecimentos. O povo de Israel aprendeu a temer a Deus por meio do julgamento do Senhor sobre Corá e sobre outras pessoas. Na igreja primitiva, a morte súbita de Ananias e Safira foi usada para estimular o temor a Deus entre os cristãos. 9 assuntos sobre os quais o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo fala conosco a respeito de nossos pecados. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Isaías 1:18. O Espírito Santo fala conosco a respeito de achegar-nos à sua presença. Virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. O Espírito Santo fala conosco sobre prestação de contas. Assim como cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. O Espírito Santo fala sobre obediência com os filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6:1-3. O Espírito Santo fala sobre amor com os maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Efésios 5:25-28. O Espírito Santo fala sobre submissão com as mulheres. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Efésios 5:22. O Espírito Santo fala com o Pai a nosso respeito. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar.
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. O Espírito Santo fala conosco e confirma que pertencemos a Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. O Espírito Santo fala conosco a respeito de lançarmos uma semente importante na vida de outros durante um período de crise em nossa vida. E todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Êxodo 35, 21. Isso aconteceu comigo durante uma cruzada no Kansas. Um homem alto se assentou em um dos primeiros bancos. Ele sacudia a cabeça todas as vezes que eu falava algo sobre prosperidade financeira. Aquilo me deixou inquieto. Entretanto, continuei falando e compartilhando a palavra do Senhor. Repentinamente, o Espírito Santo falou ao meu coração: dê tudo o que você tem na carteira para ele depois do culto. Eu me contorci por dentro. Havia acabado de descontar um cheque bastante poupudo. Na verdade, eu tinha 9 notas de 100 e mais $200, um total de $1.100. Já tinha feito meus planos para suprir algumas necessidades. No entanto, o Espírito Santo me instigou a entregar todo o dinheiro para aquele homem. E meu coração respondeu: se o Senhor me lembrar disso outra vez depois do culto, farei isso. Algo dentro de mim esperava que aquele homem fosse embora. Eu não tinha a menor vontade de dar qualquer coisa para uma pessoa como aquela. Depois do culto, o homem se aproximou de mim e começou a conversar. E eu disse: o Espírito Santo me mandou entregar todo o dinheiro que eu tenho comigo a você. Então dei a ele os $1.100. Ele olhou para as notas e continuou com o assunto. Colocou-as no bolso e não disse nada a respeito. Fiquei muito irritado. Quando eu retornei ao hotel, reclamei bastante com Deus. Eu acabei de dar $1.100 para aquele homem e ele sequer me agradeceu. Por que você fez isso? Perguntou o Senhor. Bem, porque o Senhor mandou. Foi minha resposta. Deus então mostrou que eu tinha simplesmente de calar-me. No dia seguinte, recebi um telefonema que me possibilitou fazer um negócio com o qual lucrei $25 mil. Como você pode perceber, leitor, quando o Espírito Santo fala conosco a respeito de uma semente financeira, ele tem uma grande colheita em mente para nós. Isso aconteceu com a viúva de Sarepta. O homem de Deus foi até lá e disse-lhe que lançassem uma semente. Isso não tinha sido ideia dele. O Espírito Santo havia instruído a agir assim enquanto estava sentado diante do ribeiro de Querite. Elias obedeceu a Deus. A viúva obedeceu ao profeta. O suprimento continuou ao longo dos dias de fome na terra. Quando o Espírito Santo fala, mudanças começam a ocorrer. Quando o Espírito Santo fala, nosso coração se enche de gozo. Quando o Espírito Santo falar, obedeça-lhe. Lembremos que o Espírito Santo gosta de falar. Pai, eu te agradeço pelo maravilhoso dom do meu companheiro, o Espírito Santo. Ele é meu mentor, meu mestre e um amigo precioso. Eu agradeço a ele por dedicar tempo para conversar comigo e por dar-me instruções. Perdoe-me pelas vezes em que eu não tenho dado ouvidos e não tenho obedecido a tua palavra. Se fracassei em realizar qualquer ordem tua, por favor, fala comigo, de maneira que eu não duvide. Livra minha vida de distrações, para que eu possa ouvir a tua voz e obedecer-te sem questionar. Em nome de Jesus. Amém.